Olá, queridíssimas pessoas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Esse é o seu canal Venera Lunai. Aqui a gente tenta responder algumas questões pessoais e ao mesmo tempo coletivas à luz do tarô para aqueles que buscam um auxílio ou uma ajuda. Se você quiser participar, você pode enviar sua pergunta aqui nos comentários, mas também pelo veneralunai@gmail.com. É interessante, às vezes, vocês darem o contexto da pergunta, mas também não é obrigatório, tá? Quando vocês dão um contexto, a leitura pode ser um pouco mais direcionada, mais precisa. Quando vocês me mandam uma pergunta mais geral, a resposta também vai ser um pouco mais geral, tá bem? O formato está um pouco diferente, espero que isso não atrapalhe a visualização de vocês. Mas vamos começar. Hoje temos uma pergunta que veio através dos comentários, e a pergunta é: como sustentar as conquistas dessa nova fase? Primeiro, vamos tentar entender o contexto, ou melhor, vou fazer a pergunta direto e aí a gente tenta entender no meio do caminho, tá? É por isso que eu falei, se der o contexto, às vezes fica mais direcionado. Que nova fase é essa? Que conquista é essa? É uma conquista profissional? É uma conquista amorosa? Enfim, vamos ver o que as cartas nos dizem e se isso pode auxiliar alguém que esteja assistindo. Então vamos lá. Como sustentar as conquistas dessa nova fase, de uma nova fase, seja ela qual for? Tá. Cavaleiro de Paus. É você realmente se vestir, se revestir desse potencial, dessa vontade, dessa nova fase. Assumir essa nova fase, assumir quem se é, essa nova força de vontade, esse novo momento. Pagem de Copas, considerando também as suas habilidades de comunicação, de convencimento. O Pajem de Copas é aquela pessoa galante, né? Então, como sustentar essa conquista? Você realmente abraçando esse novo momento, essa nova fase, e compartilhando até com outras pessoas. Eu acho interessante o Pajem de Copas, ele compartilha aqui essa taça com esse peixe. O peixe, ele fala muito do nosso inconsciente também, então às vezes é até a gente se expressar melhor, não melhor, né, mas a gente expressar aquilo que a gente é verdadeiramente, expressar aquilo que a gente é por dentro, abrir espaço também para compreender o próprio inconsciente. Rei de Espadas. E aí comunicar melhor também, comunicar de maneira mais efetiva. Então a gente abraça esse novo momento, se entende como uma nova pessoa, uma nova fase, é algo também que ainda está sendo construído, né? O Cavaleiro de Paus, o Cavaleiro, ele ainda está em processo, ele está indo em direção a um objetivo. Já o Rei, ele chegou, o Rei é aquilo que ele é. Então, além de estar nesse momento de chegar, né, num novo lugar, numa nova fase, você vai abraçar essa situação para você se tornar aquilo que você deseja, aquilo que você sempre soube que você era, né? A espada também é o pensamento, é a personalidade. Então, assumir essa postura de rei, de pessoa que toma a decisão, que é dona da própria vida. O que mais podemos dizer? Opa, caíram várias. A sacerdotisa, o Ás de Espadas e o 5 de Espadas. Então, mais uma vez eu vejo aqui a necessidade de um contato com o interno, a necessidade de contato
com o inconsciente, ou até mesmo com o espiritual, né? Espiritualidade que é diferente de religião, mas no sentido de entender os seus sonhos acordadas e os seus sonhos dormindo também, né? Entender a conexão que você tem com as fases, né? Que a gente tem todas as fases da Lua. Entender essa conexão com a sua fase de vida, né? Já que você está nessa nova fase, compreender o que faz dela exatamente nova. E o que você vai se transformar com relação a essa nova fase, porque as coisas que acontecem na nossa vida nos transformam também. Como é que essa nova experiência pode te transformar? Ou como você pode, né, mudar às vezes de opinião, ou de perspectiva, ou até mesmo uma mudança de vida, né? Vai saber o que é essa nova fase. Porque aqui você tem uma bênção da comunicação, uma bênção da mensagem. Vejo aqui talvez que você precise comunicar uma mensagem, né? Essa nova fase, se for relacionada a alguma questão que você poderia compartilhar com outras pessoas, eu acho que é interessante, principalmente porque caiu logo em seguida esse 5 de espadas, que é uma pessoa que tem a informação toda para si, e aí acaba que não consegue auxiliar outras pessoas. Eu vejo aqui nesse sentido, tá? Eu sei que às vezes as pessoas leem o 5 de espadas de uma outra forma, mas nessa mensagem eu vejo que é isso. Não adianta você ser essa pessoa, você ter toda essa sabedoria, se isso fica só para você. E a comunidade à sua volta? E as pessoas que poderiam se beneficiar daquilo que você tem para ensinar? E esse compartilhar aqui? E esse oferecer? Você tem algo a oferecer, então por que você está segurando isso? E aí no fundo do maço, um 6 de ouros. Por que você não está compartilhando? Então, acho que uma boa forma de sustentar as conquistas nessa nova fase é você compartilhar. Eu tenho uma tia queridíssima que ela tem um ditado muito engraçado, que é dano que se recebe. Vamos ver o que mais podemos dizer sobre essa sua nova fase. Vou perguntar mais sobre esse 5 de espadas. Me fala mais sobre esse 5 de espadas, por favor, no contexto dessa leitura. Opa, o diabo invertido. O que mais? O mago, o hierofante, o pajem de ouros e o 3 de paus. Olha só, no fundo do maço, o 9 de espadas. O que acontece sobre esses 5 de espadas? Eu vejo aqui que realmente existe algum tipo de força de ação que não tá bem direcionada. Você sabe o que fazer, sabe comunicar, sabe o que comunicar, mas não sabe como. Você tá presa naquilo que você... Gente, tá até difícil de falar, desculpa. Mas é como se fosse assim, você viveu a sua vida sempre de um jeito e você sabe que você precisa fazer diferente. Só que você tá assim, não consigo fazer diferente, não quero fazer diferente, não é possível fazer diferente. Mas na realidade, é sim.
Você já tem todas as ferramentas de transformação do mundo das ideias, do mundo espiritual para o mundo material. Então você precisa se desacorrentar. Essas figuras aqui estão acorrentadas. Você precisa quebrar essas correntes, porque você tem o que é necessário para prosperar, para realizar. É a carta de número 1. Vai, sabe? Segue, compartilha as ideias. Você pode ser essa pessoa ensinando aqui, ó. A figura do Hierofante é uma figura de liderança, assim, liderança nesse caso espiritual, mas a gente também pode interpretar às vezes como um professor, como um juiz, uma liderança no sentido de que as outras pessoas escutam. Você tem o conhecimento daquilo que você tem, sabe? A coisa que você domina é o que você domina. Então, por que você não assume essa postura de que eu domino esse assunto, portanto, as pessoas que se interessam por isso podem me ouvir, porque eu tenho o que compartilhar e eu sei como compartilhar. Eu tenho muito a oferecer. Então a estrutura aqui, ela está montada. Falta caminhar. Você está olhando para o caminho. Nesse momento você só olha para o caminho. Falta o primeiro passo. Falta o número 1. Falta, com esse fundo do maço aqui, ó, sair da sua cabeça. As ideias precisam sair da sua cabeça. Porque são... Beleza, eu tenho ótimas ideias, ok. Mas se você não executa, vai ficar um mundo lindo na sua cabeça. Deixa as preocupações de lado. Os erros podem acontecer, muito provavelmente eles vão acontecer, mas se eles acontecerem durante a caminhada, significa que você está fazendo algo. E não só dentro da sua cabeça. Ó, porque a galera tá te esperando, as pessoas estão te esperando, você precisa atravessar o caminho, você precisa dar o primeiro passo para ir encontrar essas pessoas. Dar o primeiro passo, caminhar, caminhar. As cartas estão gritando, caminhe, caminhe. Para finalizar, eu vou tirar o espírito dos animais. Com qual energia você pode trabalhar no momento para sustentar essas conquistas, para caminhar, para comunicar, para entender que você é uma pessoa que tem potencial de ensinar, de compartilhar seu conhecimento, de levar a mensagem, seja ela qual for. Que energias essa pessoa que quer sustentar as conquistas da nova fase pode aproveitar nesse momento? Quais energias podem ser aproveitadas nesse momento para essa pessoa que quer sustentar essas novas conquistas? Opa. O morcego, já mostro. Nossa, mas são quantas aqui? Não, desculpa. São muitas. Vamos lá. Ok. O morcego. O búfalo. E a coruja. Interessante, 2 animais aqui noturnos, né? Tirando o búfalo, 2 animais noturnos. Então, talvez uma energia de agir no silêncio, antes de agir no silêncio, né?
Inclusive porque o morcego não necessariamente age no silêncio, ele age por ecolocalização, né? É como se ele desse um grito e através do grito ele consegue enxergar, porque ele é um animal de baixa visão. Então ele enxerga através do sentido da audição. Então, nesse caso, não é agir em silêncio, mas talvez é um agir no contraturno, no contra-maré, agir contra a maré, sabe? Agir também com outros sentidos, né? Porque aqui o morcego ele age com outros sentidos, não só a visão. Ele não se localiza no ambiente pela visão, ele se localiza pela audição. Então, quais são outros sentidos que você pode trazer para essa nova fase? Como aproveitar essa nova fase com outros sentidos? Como enxergar em outras direções e de outras formas, porque o morcego enxerga de outras formas, né? Ele enxerga através da audição, mas a coruja, ela tem aquele mecanismo da cabeça 360, então ela enxerga tudo que está em volta. Então acho que aqui tem um sentido muito forte de você ver as coisas sobre outra perspectiva, com outros sentidos. E com o búfalo aqui, eu vejo também caminhar em outros ambientes. O búfalo é um animal terrestre, mas ele é muito bom na água. Que atrás tem uma tempestade, que é algo assustador. Talvez essa nova fase tenha sido assustadora, mas o búfalo ele atravessa a tempestade. Se necessário, a nado. Enfim, é isso que eu vejo, espero que tenha ajudado de alguma forma. Se você quer mandar a sua pergunta, pode ser aqui nos comentários, pode ser pelo veneralunai@gmail.com. Estou considerando abrir para leituras particulares, mas vamos ver cenas dos próximos capítulos, se isso realmente acontecer, eu venho trazendo essa novidade aqui no canal, tá bem? Eu agradeço a sua presença aqui hoje. Se você puder curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, isso ajuda bastante o canal. Muito obrigada e até a próxima.